Vamos ouvir agora a palestra Drogas, sim ou não? Proferida pelo diretor da Federação Espírita do Ceará, Adalberto Baquiti, no Centro Espírita Leon Denis, da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2018. Primeiro momento, eu quero agradecer a todos vocês a presença aqui na casa, com grande carinho. Quero agradecer também o convite da Casa Espírita, que nós pudéssemos conversar um pouco sobre esse tema bastante polêmico e que também bastante necessário para os nossos dias de hoje. Mas no primeiro momento eu queria agradecer o acompanhamento que nós tivemos nesses 15 dias da Rádio Web Portal da Luz de Mato Grosso do Sul, que nos acompanha nesses 15 dias, através do seu diretor, Luiz Domingos. Também pela Rádio Web Sementes de Amor, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, através do Rafael. A Web Rádio Doutrina, no Rio de Janeiro, através da Andréia. A Web Rádio Cidade, de Teófilo Otoni, em Minas, através do Oséias. A Rádio Espaço Espírita, de Barra Velha, em Santa Catarina, o Dorival. A Rádio São Francisco, em Tobias Barreto, em Sergipe, o Adailson. E aqui em nossa cidade de Uberlândia, o nosso irmão Hélio Dias, que nos acompanha nessa transmissão desses 15 dias por todo o estado aqui de Minas Gerais. Vamos iniciar a nossa fala conversando com vocês sobre a questão das drogas. Drogas, sim ou não? A gente coloca droga, a gente não vai aceitar. A aceitação da droga, a gente está falando, é a aceitação da mentira, é a aceitação do egoísmo, é a aceitação de todas as coisas que não são boas. Portanto, nós vamos dizer não às drogas sempre. Em nenhum instante poderemos dizer sim, porque nós estaríamos em conflito com nós mesmos e isso geraria uma problemática para o nosso bem viver, para o nosso bem-estar. Se faz necessário que a gente diga não para as coisas que nos incomodam. Se temos alguma coisa em nossas vidas que está a nos incomodar, como um relacionamento, como um mal-estar no trabalho, como um mal-estar comigo mesmo, eu tenho que começar a trabalhar essa questão em mim e não indo buscar essa problemática em um afastamento através da droga. Nós vamos iniciar falando sobre a questão do álcool. Como nós poderíamos dizer se alguém usa álcool, a bebida, a cerveja, o uísque, qualquer uma dessas outras bebidas? As pessoas têm que ter uma grande preocupação. A preocupação maior nossa é com relação ao álcool. Porque nós temos, através dos cientistas que estudaram, um gene chamado Gen 52. Essa criatura é algo extremamente terrível. É algo que está quieto dentro de você. É algo que está lá parado, esperando uma oportunidade para ser ativado. Existe como eu identificar se eu tenho esse gene ou não tenho? Não tem essa possibilidade. Ainda não existe cientificamente comprovado que eu possa identificar se eu tenho o G52 ou não. E o que é esse G52 que você tanto está falando? O G52 é um gene que, a partir do instante dele ativado, eu passo a usar a bebida como uma fuga constante, contínua e obrigatória. E aí você está dizendo, então, que eu não vou ter mais opção? Vai não. E que mesmo que eu não tenha um problema, você vai beber. Ela vai chamar você para bebida, ela vai querer que você esteja sempre... aquele toque que você, ao ativar o 52,
você está dizendo que você vai ter uma dependência química. Mas como é que a gente poderia sugerir, então, sugestionar alguma coisa? É como uma alergia. Pessoas têm alergia à pimenta. Nunca comeram pimenta, não tem problema. Mas no dia que comeu a pimenta, ele vai ter um problema. O estômago dá problema, problema gástrico, dá problema na garganta, uma série de coisas. Se ele insistir, da segunda vez ele vai para o hospital, porque fecha tudo e dá um complicador. Com o B52, é exatamente a mesma coisa, só que mais grave. Mais grave no sentido de que eu provo uma única vez do gole de uísque, do gole de cerveja, ativo o meu sistema. No momento que eu ativo o sistema, eu passo a ficar um dependente. E vou ter uma necessidade tremenda de estar continuadamente repetindo esse problema da bebida. Isso é um problema neurológico. Não tem como eu colocar qualquer outro tipo de medicação que possa inibir a situação. Existem alguns remédios que se usam para tentar inibir esse processo. Mas esses remédios têm efeitos colaterais terríveis e não resolvem, porque ele está lá ativado. Assim, quero pedir a vocês que estão nos ouvindo através das rádios e a esse público maravilhoso que está aqui conosco, evite o primeiro gole. Quando você bebe o primeiro gole de bebida, você está ativando, mas eu posso nem ter. Pode nem ter. E aí vai beber quando quiser, se quiser. E esse momento que você está bebendo é porque você tem algum motivo para beber. Quer sair da sua órbita, quer sair do seu mundo que você se encontra, quer fugir da sua realidade. E aí, nesse momento que eu quero fugir, eu busco a droga, eu busco a bebida, eu busco cigarro, eu busco sexo, eu busco trabalho excessivo, eu busco qualquer coisa. E é nessa busca que a gente cria o problema. Porque se a gente pega um problema e fica se escondendo dele, ele posteriormente vem muito mais forte posteriormente. Se alguém bebe, começando pela bebida, que é vendido em toda esquina, é vendido em todos os lugares, no momento em que você, mesmo que não tenha o B52, você nesse momento está fugindo de alguma coisa, um relacionamento que não está legal, que não está dando certo, ou você é alguém que tem alguns traumas infantis, algumas feridas mal resolvidas da infância, como ter um pai déspota, como ter uma mãe tirana, como ter uma família desequilibrada. Todos esses fatores te levam à consequência de que você vai guardar essa problemática em seu coração. E guardando essa problemática no seu coração, ela vai ter que estourar um dia. E nesse momento que você tem a oportunidade de colocar essa problemática para ser resolvida, você não aguenta, não suporta, tem medo e você começa a se esconder. Se esconde através da bebida, se esconde através de qualquer uma daquelas atividades que eu falei. Nesse momento que você se esconde, você fica mostrando o problema que você está passando. E aí você tem um problema de relacionamento. Começa com esse relacionamento, brigando pelo relacionamento. E nesse momento você quer sair do relacionamento e não tem coragem de sair. O que faz? Procura bebida. Não tendo o B52, mas você começa a criar uma codependência nessa situação, que é a bebida, e começa a beber para se esconder, botando máscaras, ou mesmo para conquistar algum relacionamento que você se acha tímido. Nesse momento você está bastante retraído, anda pelos cantos, e essa pessoa acha que quando bebe, consegue fazer a ativação do sistema de serotonina, e quando eleva a serotonina, automaticamente ele passa, nesse momento, a ser uma pessoa que vai ter mais coragem, passa a ser dono do mundo, mas também pode criar um transtorno
e várias proporções, onde pessoas bebem e se descontrolam emocionalmente. Nesse descontrole emocional, elas podem surtar. E nesse surtar, podem encontrar a mãe ou o pai ou a namorada e achar que a namorada é um monstro e que está sendo ela possuída por um monstro e pegar um revólver e atirar para matar aquele monstro que está com a namorada, ou uma faca para saquear o monstro, ou avançar em cima e ficar dando murro, como eu já presenciei uma situação de um rapaz que ele dizia: ela está possuída por um monstro, e até que a moça foi socorrida já em estado já de desespero, né? Quando foi pego o rapaz dando, eu vou matar esse monstro de qualquer jeito. Ele teve um surto, num excesso de bebida, teve um surto, e nesse momento que ele teve o surto, criou o problema, achando que a namorada estava com um problema de um monstro dentro do corpo dela, agarrando e fazendo isso. E ele queria matar o monstro, na verdade ele estava matando a namorada. Existem situações de todas as maneiras e, consequentemente, problemas para todos. Portanto, a nossa dica é: evitemos o primeiro gole. Mas eu tenho problemas. Ok. Todo mundo tem, quem não tem problema. A questão é de que nós temos que cuidar do nosso emocional. Buscar uma saída para resolver as nossas coisas mal resolvidas. Se temos um problema de ordem familiar, da qual nós tivemos o pai e uma mãe desarrumado, vamos dizer assim, e que criou em nós um trauma com feridas bastante profundas, nós vamos ter que procurar uma terapia, juntamente com a água fluidificada, os passes magnéticos da casa espírita e também a ajuda do atendimento fraterno. Mas em momento algum podemos deixar que ele seja desacompanhado de uma terapia através de um terapeuta, através de um psicólogo e, em casos mais graves, até com um psiquiatra. É necessário? Sim, é necessário que a gente busque uma ajuda. E a casa espírita peca muito nesse sentido. A casa espírita peca porque acha que pode resolver todos os problemas do mundo. Que aqui nós temos solução para tudo. Eu diria para quase tudo. E que quando nós nos envolvemos nessa problemática de querer resolver tudo, nós acabamos complicando a vida das pessoas. Se chega alguém na casa espírita com problema de bebida, de droga, nós temos que fazer um acompanhamento através do atendimento fraterno, nós temos que fazer um acompanhamento de passe, mas também através da água fluidificada. Ele tem que levar água fluidificada para casa, tem que estar se cuidando, mas também precisa de uma terapia alternativa fora da casa espírita. O que seria essa alternativa? Um psicólogo, um psicopedagogo, um psiquiatra, que vai ter que entrar na ferida e descobrir aonde é que está sangrando. Porque no instante que aquela ferida sangra, ele grita. E naquele momento que grita, tendo uma intimidade com aquele jovem ou aquela senhora que está trabalhando com ele terapeuticamente, vai começar a falar. E nesse momento, aquele profissional adequado vai direcionar como pode ser a conversa daí para frente. Precisa ser enterrado aquela mãe que foi déspota, aquele pai que foi autoritário, aquele pai que foi tirano, precisa ser enterrado. Enterrado em termos de sentimento de raiva, de ódio, de rancor, de sentimento de bulinismo que ele sofreu durante toda a sua infância e mesmo a fase mesmo de adolescente, ou poderia dizer até a fase adulta. Então nós passamos por um processo que temos que nos cuidar. Em vez de nos escondermos, temos que colocar a grande verdade. Um livro escrito em 1962, foi best-seller em 63, de um psicólogo americano, psiquiatra, e porque o livro dizia: porque tenham medo de dizer quem sou, John Power. Nesse livro, um livro pequenininho, de fácil leitura, e que ele alerta
de que nós temos muito medo de dizer para as pessoas quem somos. E quando temos medo de dizer ao outro quem somos, nós verdadeiramente nos escondemos. Por isso, as pessoas mantêm um relacionamento conosco. As pessoas buscam informações em nós e nós só mostramos para ela o que elas querem ver. E não o que nós realmente somos. Eu não vou falar para ela de uma ferida que eu tenho. Eu não vou falar para ela de um problema que eu tenho pessoal. Eu não vou falar para ela de uma inibição que eu possuo. Eu não vou para ela dos meus medos, das minhas angústias, das minhas necessidades, das minhas coisas mal resolvidas. Hoje, já conhecido, nós temos 72 genes. Desses 72, nós temos apenas 11 que são conhecidos. 7 deles nós temos certeza que funcionam. E apenas 3 genes que se identificam nesse momento, que a gente tem como informação de que eles podem ser tratados, são tratados e existe medicação adequada para isso. No instante em que nós trabalhamos o nosso processo de medo, nós começamos a recuar, se escondendo. E começamos a mentir para empurrar o problema mais para frente. Quando é verdade que nós temos que enfrentar e colocar o problema para trás. Ele existiu lá atrás. Ele não pode continuar comigo eternamente. Então eu deixo o problema lá atrás e vou buscar a solução para o problema que ela existe. É nesse instante que nós temos que ter muito cuidado. Tem a questão, da serotonina, como eu coloquei inicialmente, de que nós temos que ter esse processo em forma normal. E temos que também o processo gaboético. O que seria o processo gaboético? O processo gaboético é um processo de tristeza. E o processo de serotonina é o processo de alegria. E o que é que faz, então, a bebida? A bebida, ela, nesse momento, ela inibe, tá certo? O momento de tristeza. Então, o processo gaboético desce, fica lá embaixo, fica negativo. E o processo de serotonina eleva-se. E você consegue se esconder naquele momento, porque está no momento de euforia. Então você está rindo, achando graça, está bacana, está legal, está tudo bem, é dono da cidade inteira, paga bebida para todo mundo, paga a despesa de todo mundo, é o rico da cidade, embora não tenha nada, mas acaba se endividando e criando mais problema para si. Mas, como o pessoal diz na brincadeira, e é uma verdade, quando você quer beber, basta chegar em qualquer bar. Peça uma pessoa que está dentro de um bar um prato de comida. Ele diz, não lhe dou não. Mas peça para ele uma lapada de cachaça, Na mesma hora, ele entrega o copo para você. Venha para cá, meu grande amigo. Estão se encontrando naquele mesmo instante. É um grande amigo, é um grande querido. Então, é nesse momento que a gente diz, o processo não pode ser de se esconder. O processo é de que nós temos que saber que nós não podemos nos esconder de nós mesmos. Eu posso até querer me esconder de você. Eu posso até querer ficar dentro de mim, dentro da minha casa, escondido dos meus amigos, ir para o trabalho e faço a minha parte, não converso com ninguém, entro na minha, vou, volto, desapareço. E a tristeza vai continuar. E a coisa boa, ela está escondida. Então, nesse momento, quando eu estou no processo de euforia, esqueci toda a tristeza. Porque ela está desaparecida, porque ela é gaboética, ela está lá embaixo, está nos gabas. E fica lá embaixo. E quando está embaixo, nós temos um processo de alegria constante, serotonina elevada. Só que isso tem um período de validade. A bebida você bebe, você não fica bebo o resto da sua vida inteira. É aquela história, a pessoa bebe, tem um limite de tempo. 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Aí ele para. Quando ele para, o problema que ele tem
volta, porque o processo gaboético levanta-se de novo, sai do negativo e volta para a estabilidade. E o que é essa tal estabilidade que está dizendo? É o processo que a gente tem. No instante que nós temos um processo gaboético embaixo e a serotonina, elas têm que estar estabilizadas. No momento que eu estou rindo, eu subo um pouquinho. No momento que eu estou triste, eu estou para baixo. Então, eu baixo, nesse momento, estou triste, eu estou elevando o processo gaboético, que é o de tristeza. Eu elevo. E a serotonina desce. Então, esse é um processo normal, essa constância. Quando eu começo a me drogar, com qualquer tipo de droga, bebida, maconha, cocaína, êxtase, eu, nesse momento, estou fazendo o gaboético descer e estou ativando o sistema de serotonina. Ela eleva-se e eu fico lá embaixo com o processo gaboético. Nesse momento, eu esqueço tudo. Eu esqueço de amar, eu esqueço de que tenho família, eu esqueço de todas as coisas. Mas de uma única vez. Pode acontecer de qualquer um de nós ter um surto. Isso pode ser em todo mundo? E sim, não é uma coisa difícil de acontecer. A questão do surto é de que você fuma uma vez maconha, duas, na terceira você surtou. Ou você usa uma vez cocaína, usa duas, ou bebe uma vez, ou bebe duas, na terceira você surta. E o que é o surto? É como eu disse para vocês. Eu vou ficar doidão da cabeça, e isso fica numa situação totalmente louca. E aí eu posso matar, trucidar, em nome daquela loucura que eu estou realmente fora do meu controle emocional. Não, ele sabia o que fazia, sabia não. Ele cria esse sistema neurológico completamente descontrolado. É por isso que as pessoas dizem, a maconha deve ser liberado, porque quem está com câncer tem problema, e com a maconha ela ajuda. Ajuda. Tira parte das dores, mas também pode dar um surto. Então, no instante em que eu tenho uma situação de que o uso de qualquer produto possa dar um surto em 1 para 1 milhão, ou de 1 para 100 mil, o sistema médico diz que não pode ser utilizado. Mas eu uso maconha de forma social. Ok. Se você usa e não tem nenhum problema, eu nem cosca sinto. Ok, você não sente. Mas o Manuel, ou a Pedrita, ou o João, quando usarem, vão sentir uma transformação interior bastante diferente. E passam a fazer viagens, porque ele esquece o processo de lembrança. As lembranças, elas são colocadas abaixo, e passa a lembrar-se única e exclusivamente que está tudo muito bem, que está tudo muito bom, que está tudo certo, que está tudo bacana, que está tudo legal. E aí? E aí que isso tem validade, como eu disse a vocês. Quando uma pessoa está usando a questão da maconha, e nesse processo que ele usa maconha, e ele faz para se esconder de um problema que tem, como eu disse, e procura se esconder. Ele vai usar, pode em primeiro momento surtar. Não surtou, menos ruim, mas ele está cavando sua própria sepultura. Começa a ter transtornos pessoais, começa a ter problemas dos mais diversos. A irmã gêmea da maconha é LSD. A gente já vai ver o retrato dela aqui na frente para vocês verem. É uma coisa bastante complicada. Então, a LSD é um comprimidozinho que é tamanho da cabeça de um alfinete. E a LSD é uma das mais terríveis problemáticas. Quando se usa LSD para fazer viagens, e são viagens alucinógenas, uma pessoa que nunca se drogou, esse momento que ele usa a LSD, sem ter usado outros medicamentos antes, ou se usou um barbiruco, ou se usou maconha, ou se usou uma outra droga menos potente, porque ele é um ácido,
Nesse momento que ela é utilizada, ele passa a ter alucinações. E o que é uma alucinação? É ele fazer viagens. Ele está aqui, mas não está aqui. Ele está aqui e diz, ai, como é bonito aquele navio. Aí olha para o outro diz, tu está onde no navio? Aí o outro diz, eu estou na proa do navio, vamos tomar banho no mar? Aí eles estão sentados aqui na sala, conversando. E começam a discutir assuntos extremamente lunáticos. Eles estão viajando nas estratosferas. E aí os problemas? Não existe, eles não têm problema naquele momento. Só o problema é que estão se autodestruindo. Consequentemente, a gente vê essa situação como uma coisa de muito problema. É necessário que a gente veja esses índices que eu coloquei aqui, apenas para nos apavorar um pouco, para que a gente possa também se assustar. Porque se tu se assusta, a gente não pode passar a informação para o outro achar, é normal, não, é óbvio, pouca gente morre, isso é normal, acontece uma vez ou outra. Não, acontece e pode ser com você. Eu coloquei aqui, cerca de 243 milhões de pessoas utilizam drogas no mundo. Só drogas ilícitas. Isso representa 5% da população mundial. É uma verdadeira epidemia, vamos dizer assim. E são as drogas ilícitas, aquela que é vendida com dificuldade. E quem é que compra? Basicamente aquela pessoa que tem recurso financeiro. Já a pessoa que tem menos recurso, ele vai usar o quê? A bebida, porque é mais em conta, é fácil de ser encontrada, e em qualquer esquina é fácil de ser usada. As drogas vitimizam 200 mil indivíduos. Isso aqui é em 2012. Se nós entendermos que esse número aqui, ele já está quase chegando a 300 mil. Em apenas 5 anos. É exatamente degradante essa história. 1 em cada 200 pessoas é considerado um usuário problemático. E o grande problema é que nos Estados Unidos, onde as leis funcionam, pelo menos em parte, né? Nesse instante lá, eles estão cobrando agora dos hospitais, das empresas de cigarro, verdadeiras fortunas o governo. Para quê? Para custear justamente essas pessoas que adoecem de enfisema pulmonar, de problemas de toda a ordem respiratória, de parte de estragando o fígado, o rim, o pulmão, o estômago, e aí se torna necessário. Aqui eu coloco, na grande verdade, para nós identificarmos como alguém se transforma de uma moça bonita, tá certo? Com 29 anos, não era tão bonita, mas, né? Mas ela não morava em Uberlândia, tá certo? Nem morava em Minas, então não posso dizer que é uma moça tão linda, né? Porque as jovens de Uberlândia, com todo respeito, são maravilhosas, espetaculares, lindas, tá? O resto do Brasil fica com ciúme. O problema é de vocês. Eu não tenho culpa, porque eu não sou mentiroso, tá? Eu só sei contar a verdade. E aqui a gente mostra, aqui apenas com 1 ano de uso, já está completamente transformada. Aqui com apenas 5 anos de uso, ela já está completamente deformada. Aqui com mais 2 anos, 7 anos, e em seguida ela já está desencarnada. Então, se vocês verificam, ela não chega a 10 anos de uso do produto. Tá? Então, é terrível a gente imaginar alguém desaparecendo por conta da droga. Ela está se escondendo dela mesma. E, na verdade, ela simplesmente só consegue se prejudicar. Esse rapaz todo mundo conhece, né? Quem não conhece? Olha ele aí. Bonitão e aí feinho, né? Assim é quem usa e que começa, não tem mais fim. Porque tem muitas das drogas que a pessoa usa uma vez e se apaixona. Vou dizer para vocês o crack. O crack, que é uma droga que é o que não presta da cocaína, vamos dizer assim, sendo grosseiro, tá? É o que não presta da cocaína. Por quê? Porque eles fazem o refino da cocaína, aquele resto de coisas que utilizam, produtos químicos, sobra aquele tipo de material.
e ela é em forma de pedra. Aí, eles utilizam, colocando num cachimbo, e colocam as pedras nele, e acendem o cachimbo por baixo, para que o cachimbo possa emitir aquela fumaça. Quando começa a aquecer, ele começa a dar aquele estrago. Crac, 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 a pedra quebrando. Essa pedra, quando quebra, faz essa zoada, por isso é colocado o nome de crack. Mas tem outras dezenas já de coisas que estão muito mais violentas do que isso. Hoje está também em Brasília, aqui pertinho, tem a merla, que é um subsídio do crack, para vocês terem uma ideia de já como é que está. Então, é outra que mais barata, que as classes mais pobres estão utilizando. E aí começa o processo de degeneração de todo esse processo. Olhem só, aí apenas com 3 anos de uso. Uma moça bonita, mas com 3 anos de uso, ela se transforma completamente. É para nós entendermos que isso não é brincadeira para criança. E quem usa sabe o que está fazendo. É o processo da gente entender que o uso da droga não é bom. Que o uso da droga traz malefícios. Que o uso da droga mostra a nossa fraqueza espiritual. Também podemos dizer que existem outros tipos de drogas, que aqui no Brasil é mais difícil, porque são bem mais caras. A moça que mostro aqui nas fotos, ela era uma atleta. Tá? Era uma atleta e de grande renome nos Estados Unidos. Em pouco tempo, essa aqui, com apenas 22, 23 anos, em 8 anos, menos de 8 anos, ela já está completamente deformada. E você pode me dizer, existe retorno? Eu diria para vocês, não tem retorno. Infelizmente não tem. Por quê? Porque os neurônios, quando você usa crack, eles são destruídos. Mas não existe uma reposição de neurônio? Sim. Em pequena quantidade, sim. Mas quando você começa a usar o crack em maior demasia, ele começa a ser destruído. Quando você usa maconha e se demora por bastante tempo, também isso é problema. Uma mãe chegou certo dia e disse assim, senhor Baquite, queria te falar um pouco. E eu disse, diz, mamãe. E ela foi e disse, senhor Baquite, meu filho, ele está usando maconha. Eu digo, a senhora descobriu? Eu descobri. Mas, irmão Baquite, ele está usando há 2 semanas apenas. Eu digo, foi, mamãe? Ela foi, a mãezinha olhou para mim e disse, por que o senhor está estranhando? Ele disse, porque quando uma coisa acontece, quando um relacionamento se acaba, ele já acabou há 6 meses atrás, nós estamos só formalizando 6 meses depois. Quando uma mãe descobre que o filho está usando maconha, ele já está usando pelo menos 1 ano atrás. Mas, diga-me, quantos cigarros o seu filho está usando? Senhor Baquite, ele só está fumando 6 cigarrinhos por dia. Isso vale alguma coisa? Eu digo, vale não. Para ele chegar em 6 cigarros, ele já deve ter 3 anos de uso. Fala-me Deus, como o senhor é ignorante. Eu digo, como a senhora é idiota. E ela foi, porque nesse momento a gente tem que tratar as mães com choque. Ah, não, vamos tratar, isso não vale nada não. Vale sim. Para de ser ridículo. A gente tem que enfrentar os problemas de cara, de frente, e dizer quais são as problemáticas nossas. Se fuma demais, alguém fuma cigarro? Fuma. Você só fuma cigarro porque você quer se esconder de alguma coisa. Você é extremamente ansioso e o cigarro lhe dá uma ligeira calma, uma ligeira tranquilidade. E para que você possa continuar nessa mesma tranquilidade, você novamente fuma outro cigarro, e depois fuma outro, e depois fuma outro, até um ponto que você é um viciado contínuo, não pode mais parar e vive eternamente fumando. E assim, com as drogas pesadas também. Aqui eu coloco a brincadeira que nós temos um pulmão de uma pessoa que não é usuário de droga, e aqui a pessoa que é usuário de droga. O pulmão do usuário de droga, ele é completamente preto. Mas eu digo a questão de droga, que pode ser o crack, pode ser a maconha, pode ser o cigarro, tudo isso é droga. E nesse momento a gente vai trabalhando as ideias de que nós vamos buscar o que a gente quer.
Se a gente quer mal-estar, a gente vai ter mal-estar. Aí, novamente, volto a mostrar os pulmões com mais clareza para a gente entender. Isso aqui fica bom. Eu quero parar de fumar. Há quantos anos você está fumando já? Há 20 anos. Eu vou ficar bom? Vai. Como? Pare de fumar imediatamente. E tem cura para mim? Eu fico limpo? Não, não vai mais ficar limpo. Você vai ter seu pulmão danificado. Você vai ter um estrago dentro de você. Ah, como a senhora chegou para mim e disse, irmão Baquite, o que é que eu posso fazer? Eu digo, conquiste seu filho. Procure saber por que é que ele está fumando. E perguntei para ela, a senhora fala muito com ele? Toda hora pelo WhatsApp. Eu digo, bacana. Quando é que a senhora deu um cheiro no cangote dele, que ele ficou todo arrupiado e com a barriga, né, querendo, assim, sentindo assim um frio na barriga? Eu não me lembro. Eu digo, ótimo. Aí eu comecei a fazer perguntas mais indecentes. E no Natal a senhora se encontra com ele? Às vezes, porque às vezes eu tenho que ir para outros lugares e sempre dá um mal-estar, a gente não se encontra. Ele vai se encontrar com os amigos dele, eu digo os amigos da maconha, né? Porque quem fuma 6 cigarros já está fumando há muito tempo. E o que é que o senhor quer que eu faça? Eu digo, nada, o filho não é meu, o filho é seu. A senhora que se vire, se a senhora quiser minha ajuda, eu posso lhe dar. Agora eu não posso obrigar a senhora a enfrentar uma situação. O que é que eu faço? Seja mãe. Porque a senhora não foi mãe, a senhora não era nada, a senhora é uma qualquer. Esse é o tratamento que nós fazemos com as mães de choque. Porque mãe idiota tem que receber pancada. Não é pancada de grosseria. A gente tem uma situação de impacto. Porque se, mãezinha, é assim mesmo. Não funciona. É eu chegar, mamãe, a senhora está pisando na bola. E o que tenho que fazer? Recupera seu filho de volta. Porque você abriu seu filho para as drogas, você abriu seu filho para o traficante, você abriu seu filho para os colegas da escola que se drogam todinho. E aí? E aí ele se tornou um drogado. Cabe à senhora nesse instante buscar a reconquista do filho. Traga ele para a casa espírita. Mas ele não vem. Ele tem autonomia financeira? Tem não. E quem manda na casa é ele, não é a senhora. O senhor é grosseiro, né? Sou grosseiro. Com mãe que quer ser subserviente, quer ser empregada do filho, quer ser capacho de um filho, que usa, que abusa da droga, e você faz de conta que não aconteceu nada, mãe? O senhor acha que eu não acho nada? A senhora que tem um filho que está drogado e precisa sair dessa droga. Ou a senhora assume que tem um problema em casa e vai enfrentar, ou fica nessa onda de auto-engano. O nome disso é auto-engano. E nesse instante, a mãe começa a perguntar como a gente vai tratar. Eu digo, vamos tratar ele vindo aqui para a casa espírita. Vamos começar a conversar com ele. Saber dos motivos que o levam para isso. Leve para uma terapia em primeiro momento também. E aí ele vai ser atendimento fraterno, água fluidificada, paz. E ao mesmo tempo, começar a modificar a sua forma de ser. E a mãe começar a acompanhar. Uma mãe que não abraça tem que abraçar. Uma mãe que não beija tem que começar a beijar. Uma mãe que não almoça com ele vai ter que almoçar. Uma mãe que não vai deixar na escola vai ter que deixar. Uma mãe que vai deixar e vai buscar um filho da escola. Uma mãe que almoça com o filho todo dia. Uma mãe que acompanha o filho. Existe uma possibilidade de 1 para 9 que dá errado. 9 é acerto. Agora uma mãe que não vai buscar, que não faz questão de buscar as festas de aniversário, ela não participa, não sabe nem quem são os amigos, não sabe nem quem participa da vida dele relacionado, não conhece nenhuma mãe dos amigos. Como é que ela pode participar? Como é que ela pode saber quem é quem nesse jogo? Ela está dizendo, entregando de bandeja. Aquele pessoal serve as bandejas, né? Está aqui, ó, cocaína para quem quer. Ela está se oferecendo desse jeito, seu filho. É nesse instante. Se vocês me desculpem se eu, às vezes, exagero um pouco, mas aqui eu faço para que a gente possa entender. Facilidade de compras. Uma das coisas mais ridículas que eu vi na minha vida foi em Fortaleza, na cidade onde eu moro. Saiu no jornal de maior circulação os 50 maiores pontos de tráfico da cidade de Fortaleza, com endereço. E a polícia não fez nada, né? Está lá, ainda tem ponto de venda. Ainda vende.
Hoje não precisa mais, porque a pessoa faz uma mensagem no WhatsApp e o camarada vai deixar com a motoca na sua casa. Mas eu não tenho dinheiro. Mas tem cartão de crédito da mamãe. Passa o cartão de crédito da mamãe. E o de que é? É de uma loja, é de uma instituição, é de alguma coisa. Por quê? Porque traficante não é bobo, mano. Traficante cuida das coisas. Traficante não é alguém que nesse momento sabe menos do que qualquer um de nós, não. Ele é inteligente. Por isso ele usa a inteligência para o mal. E é nesse cuidado que nós temos que ter de não pegar o nosso jovem e facilitar e entregar para que ele possa ser instrumento dessa moçada do pedaço. A morte e a droga são irmãos sianeses. É o começo do processo para que possa ser degenerativo. Alguém quer morrer? Comece a usar drogas. Que tipo? Qualquer uma. É só uma questão de tempo. Você escolhe o que você quer. As drogas ilícitas, vamos começar falando sobre elas, depois a gente volta para o cigarro e volta para a bebida. Nós poderíamos começar falando da maconha. Cannabis é a maconha. A heroína, que é um subproduto do ópio. A cocaína, está aqui, tá certo? O êxtase são comprimidos que são sintéticos hoje, feitos para que as pessoas possam ter momentos de alta euforia. Nas festas funk, exatamente aonde se usa mais, e por conta de que esse rapaz chamado êxtase é um comprimido muito michuruca, que é menor do que uma unha nossa, e nesse instante ele faz um efeito na ordem de 4 a 6 horas. Quando se usa pela primeira vez, ele chega a ter um efeito até de 8 horas. No instante em que esse comprimido vai perdendo efeito, como a festa funk não dura só um dia, ela roda durante 2, 3 dias, o jovem vai tendo que tomar o comprimido, porque vai acabando o efeito, ele vai começando a sentir todo o cansaço, todo o estresse. E como é que faz isso? É a seguinte natureza. Alguém como eu, que sou um cara sedentário, que não físicas, primeiro porque o meu tempo é muito corrido e eu aproveito o tempo para estudar, às vezes, ou por negligência mesmo, vamos dizer. Nesse instante, eu vou para uma festa, eu começo a me exercitar na festa, dançar, até o momento que eu canso. Então, esse uso do comprimido vem com que eu seja ativado e o meu cansaço é escondido, como a cocaína. A cocaína, ela faz com que o meu cansaço, a minha tristeza desapareçam. Então, a pessoa que está cheirando cocaína, ele dança uma noite inteira, quem está usando o êxtase dança a noite inteira, roda, 2, 3, 4, 5 noites, virando no comprimido. Porque na hora que ele parar, aí as pernas dele, como diz um amigo meu, estão para lá de Marrakech, capital do Marrocos. Então pôde, ele não consegue mais ficar em pé. Aí ele passa doente por 2, 3 dias, mas em vez de ele ficar doente, ele volta a usar novamente. E aí ela volta ao normal, porque o cansaço desaparece, embora a perna esteja morta, embora o corpo esteja completamente acabado. Poderíamos dizer também disfunção. E essa disfunção nada mais é do que um processo que vai viciar o corpo. Na hora que vicia, não tem mais como ele modificar. É complicado. E assim a gente vai começando a trabalhar essas questões para poder começar a se modificar. Aqui é a questão do LSD. Como eu disse a vocês, é um comprimido michuruca, extremamente pequeno, tá? E que é vendido em cartelinhas. Aqui está a senhorita maconha. Essa é uma planta. Isso não serve. Mas o senhor até agora só falou de coisa ruim. Começa a falar de coisa boa? Vou falar. Como é que eu identifico que meu filho está fumando maconha? Hein? Tem vários aspectos. Primeiro aspecto que eu vou pegar, dizer para vocês que seu filho começa a modificar a voz. Mamãe, como é que nós estamos por aí? Está tudo bem? Primeiro sintoma. Ele não está gripado, mãe. Não seja idiota, tá? Ele está fumando maconha. Ele começa a engrossar, mamãe, deixa disso, mamãe. Ele enrola a língua, e ele fica mais assim, tá? E ele começa a ficar
com os olhos mais bilotados. O que é um olho bilotado? É um olho arregalado, grandão e vermelho. Mas hoje tem vários colírios, eu não vou citar o nome, que é para os nossos ouvintes não ouvirem. Mas existem vários colírios que você bota e o vermelhão desaparece. Então a mãe se engana. Ela tem que olhar se os olhos do filho eram um olho pequenino ou um olho normal e agora ele está esbugalhado. Ótimo. E você deixou ele para a festa? Deixou. Com quem foi? Foi com a mãe do João. Ah, com a Pedrita? Foi. Ok. Quando ele chegou, você está pastorando a chegada dele? Tô. Ótimo, mãe. O que é que ele fez? Correu para a geladeira. O que é que ele fez? Tinha leite, ele tomou o leite todinho. Tinha queijo, ele detonou o queijo. Tinha doce, ele comeu o doce todinho. Ele tem uma fome de leão. O que passa pela frente, ele come. O que passa pela frente, ele começa. A fome é louca, mas quando ele usa. Outra situação. Ele começa a ter um retardo de memória. Alguma coisa que uma pessoa normal passa, ele leva 2 vezes, 3 vezes para aprender a mesma lição. Assim, vocês estão tendo conhecimento de coisas básicas. Vão começar a ver que algumas coisas que estão em casa desaparecem, porque ele precisa vender para fazer a compra da maconha. Também precisa que você comece a pastorar o seu filho dentro da sua própria casa. Mas se você não tem tempo de quando chega ele já está dormindo, qualquer coisa dessa natureza, pegue a roupa dele. Comece a cheirar a roupa dele. E comece a ver que ela tem um cheiro altamente estranho, como fosse podre. É a maconha. Aí tem algumas dicas, e eu poderia passar a noite todinha aqui falando. Mas como o nosso tempo não dá, eu tenho que falar de outras drogas, vamos continuar a nossa conversa. Alguma dica você já pode identificar rapidamente, porque ele não sabe que você sabe. Como ele não sabe que você sabe, você vai pegar ele de surpresa. E aí você vai colar nele, você vai ser a sombra dele, para daqui para frente você ter um filho e não um delinquente. Aqui está a cocaína. Esse é o trampolim. Porque quando você começa a usar maconha, usa, chega num ponto que passa do momento em que já não faz mais efeito, o que você tem que fazer? Passar para a cocaína, que ela é mais forte. Ela é inibidor também. Ela é inibidor do cansaço, é inibidor das coisas tristes, de mágoa, ressentimento. Você esquece tudo. Você entra num momento de um apagão. E aí tudo está bem, tudo está bacana, tudo está legal. E como é que eu identifico a questão da cocaína? A cocaína, você vê os olhos da pessoa brilhando. Tá? Examina os narizes dela. Ou, quando você encontrar o seu filho, discretamente você olha o pulso dele. Deve ter injetado também alguma coisa. Tá? Se tiver marca de agulha aqui, porque você sabe, você não é infantil, você sabe, a marca de agulha é uso de cocaína, ou de morfina, ou de ópio, ou de outros, mas nós estamos tratando só agora de cocaína. Então, quando tem a marca aqui, você já sabe que ele está usando, e não é de uma vez, é de várias vezes. Então, outros problemas, você pode fazer alguns testes com ele. Meu filho, esse perfume que a mamãe está, você está sentindo bem? E ele vai dizer, mamãe, eu não gostei desse. Era o perfume que você já usava a vida inteira. Ele não tem mais sensibilidade, porque quando cheira, a cocaína começa a destruir todos esses canais do nariz e você fica extremamente afetado com essa situação. Então, ela é problemática? É. E você pode me dizer, quando é que uma pessoa morre de overdose? É porque quer? É não. Nenhum drogado quer se matar. Nenhum. Ele quer fugir do problema que tem. Ele quer se esconder do que possui. Que ele acha que possui, que pode ser tratado, mas ele não sabe como. Ele não encontra alguém que possa ajudá-lo. Nesse momento, ele não tem mãe, não tem pai, porque mãe e pai se esconde, né? Alguém da família cria um problema. E o pior de tudo isso, qual é? É que ele fica estigmatizado. Fulano de tal maconheiro, me lembro dele.
O João maconheiro. Ele fumou uma única vez. Caiu numa patota, que a patota foi e ofereceu, ele para não mostrar que era o diferente, para mostrar que era o santinho e o bonzinho, teve que entrar. Foi taxado de maconheiro pelo resto da vida. E aí? Aí é que a gente tem que ter cuidado. Evite a primeira vez. Não entre nessa onda, porque quando você entra, você só se dá mal. Aqui, para vocês terem uma ideia, é o tamanho do comprimido. Esse aqui está aqui dentro, tamanho de uma cabeça de alfinete. Mas só pode usar esse comprimido do tamanho de uma cabeça de alfinete quem já se droga normalmente. Para vocês terem uma ideia, essa droga não é uma droguinha qualquer. Esse comprimido, eles quebram em 4 pedaços. Em alguns casos, ele é quebrado em 6. Em outros casos, eu já ouvi falar de quebrar até em 8. Não vi, mas em documentários já vi sendo quebrado em até 6 vezes. Na verdade, uma bandinha desse comprimido de LSD lhe traz alucinações pelo resto de sua vida. Como assim? No primeiro momento, a LSD é um ácido que destrói um processo de destruição interna. E nesse momento você vai ter processos alucinógenos. Nesse processo alucinógeno você vai passar a sofrer as consequências desse processo que está passando, está vivendo. Então, no instante que você utiliza, você tem uma vez e vai acontecer imediatamente outra vez? Pode não. Mas você pode daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, ter outro. Ah, eu parei de usar, eu só usei uma vez na minha vida. Qual o problema, meu irmão? Você está condenado pelo resto da sua vida. Até transtorno neurótico, sim. Alucinações. E acabou. Basta uma vez só. Pode provar? Posso provar, sim. Eu tenho instituição em Fortaleza e posso provar que isso funciona. Uma só vez e transforma a pessoa em uma pessoa que vai sofrer pelo resto da vida. Então é preferível que não utilize isso. Isso não é bom, isso não é bacana, isso não é legal. Portanto, drogas extremamente pesadas, a LSD, o êxtase. A maconha é uma droga leve? Não. A maconha destrói também a parte de neurônio. E a pessoa começa a ficar, como diz o pessoal, burrinho. O que é um burrinho? A dificuldade da memória. Ele utilizando bastante, fazendo uso bastante, ele consequentemente está sofrendo cada vez mais. E ele vai ficando a um ponto que ele fica, como o pessoal chama na gíria, um abestalhado, um abestado. É assim que dizem aqui, né? Uma pessoa que não sabe o que faz, né? Completamente descompensada, né? Um abestalhado, um abestado, né? Essa frase existe aqui, não? Conhecem aqui, não? Conhecem, né? Então é isso. Vão me perdoando pela grosseria, tá? O ópio. Essa situação aqui eu mostrei, tá? Isso era na Índia. A Inglaterra mandava para a Índia a questão do ópio, porque lá eles tinham, e eles refinavam, os ingleses refinavam, e faziam com que os indianos utilizassem. Isso chamava Casa dos Sonhos. E aí ele passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4, 5 dias, 1 semana, 10 dias, 1 semana, até morrer. Aí ele fica lá na Casa do Sonho até morrer. Aí aqui são pessoas que estão utilizando, isso aqui é um cachimbo, que utiliza o ópio. Só que os ingleses viram que estavam utilizando isso com as pessoas e eles perdiam o poder de trabalho. Aí eles fizeram o refino do ópio, que é extraído da papoula. Aí o que acontece? Eles fizeram, e quando fizeram o refino do ópio, fizeram a criatura chamada heroína. Tá aí essa jovenzinha, chamada heroína. E a heroína passou a ser até domesticada, hoje fazem até caseiramente. Quando a heroína vem agora, ela inibe, mas continua dando a força para a pessoa. Então a pessoa continua trabalhando, esquecendo seus problemas, esquecendo as coisas, e tirando a fadiga do cansaço, que era o que os ingleses queriam. Que ele trabalhasse, rolasse, acontecesse, e gerasse problema para eles. Não gerasse problema, continuasse tendo escravo do povo inglês, mas que, consequentemente, eles queriam utilizar. E aí foi criada a questão da heroína.
As drogas lícitas, a questão do cigarro e da bebida. A gente já comentou um pouco, mas eu queria mostrar para vocês o quanto essa questão das drogas, ela é extremamente destrutiva. Em qualquer lugar da esquina, você tem a venda de bebidas, você tem a venda de cigarro. Hoje, devido às campanhas publicitárias, de que as pessoas acham que não vale nada, mas o marketing vale muito. E para vocês terem uma ideia, após a proibição do marketing nas campanhas publicitárias do cigarro, caiu em 80% o consumo de cigarro. Então, tudo isso nos leva a crer de que o marketing faz mostrar a situação que fica bacana. Aqueles senhores que fizeram aquela propaganda da Marlboro, todos eles já estão mortos. E morreram de quê? Enfisema pulmonar. Aqueles cowboys que ficavam fazendo propaganda da Marlboro, né? Eles todos estão desencarnados. Por conta de quê? Por conta do cigarro. Então, nós não podemos nos enganar. Se queremos nos destruir, sabemos como fazer. O uso inadequado de qualquer produto que altere o nosso organismo gera em nós problema. Mas também tem outras coisas, fora a questão da cigarro e bebida, que pode ser vendido em outros momentos. Sim, os barbirucos. E aí, barbiruco, hoje está mais difícil comprar. Mas no câmbio negro, você compra o que você quiser, pelo menos aqui no Brasil. Tudo que você quiser. Até consciência de pessoas, eu diria que a gente tem que ter cuidado para fazer uma afirmativa dessa. Com algumas pessoas, mas com a maior parte das pessoas, sim. Vendem-se facilmente, né? Se corrompem muito facilmente. É preciso que a gente hoje tenha a certeza de que nós temos um Cristo em nós, que é a única salvação para o nosso bem-estar e o nosso viver. Jesus é a razão para que a gente possa entender que tudo quanto nós estamos com Ele, nós conseguimos. Com Jesus tudo rola, com Jesus tudo acontece. Só não acontece coisa ruim. Só acontece coisa boa. Quando se usa barbiruco, que é comprimido, pode ser de qualquer tipo, um comprimido para sono, um comprimido para vários tipos. Tem comprimido até para o estômago, que se usa hoje, e que se raspa o comprimido e coloca dentro da vodka e fica alucinado do mesmo jeito. Se você tiver a sorte de que não tenha o B52, né, consequente, se tiver, você já sabe que você tornou-se viciado eterno e que você vai ter a consequência de não vai ter, mas vai sim tentar, e você, quando vê alguém bebendo, vai voar em cima querendo aquela bebida e vai criar uma codependência eterna. Então, a questão dos barbirucos também funciona. E aí eu coloco uma brincadeira, uma criatura comendo tudo isso. Mas se eu disser para vocês que pessoas fazem isso daí, tá? E hoje é uma coisa que tem que ser muito combatida, e nas farmácias estão tendo cuidado para não vender mais remédio sem receita médica. Mas eu não sei se aqui é fácil, mas em qualquer cidade grande, tem lugares nas praças principais que você chega e com qualquer R$10 você compra a receita que você quiser. Tá? Inclusive, outro dia, uma senhora pediu uma receita e chegou na empresa que eu trabalho e a receita estava pré-datada. E ela entregou a receita pré-datada, a moça do RH veio falar comigo e perguntou o que fazia. Eu disse, denuncie. Denuncie o médico, vamos mostrar o que está acontecendo aqui em nossa cidade. E fizemos um mini escândalo, não deu em nada. Só demitimos uma funcionária posteriormente, e essa situação ficou alardada ali por um dia ou 2 dias, todo mundo se esqueceu. É mais uma notícia que entrou no jornal e saiu no jornal. Denunciamos na ordem dos médicos, depois foi chamado. O que ele recebeu foi uma carta, tá certo? O médico que havia feito aquela prescrição de forma errada, dizendo que a pessoa precisava de 1 semana, e era a partir do dia seguinte que ele estava entregando, era pré-datado. Então, nesse momento, o médico sofreu apenas uma punição de uma cartinha por escrita que recebeu, e a coisa ficou dessa maneira.
Aqui são a questão das drogas lícitas, eu vou passar por causa do tempo, mas isso a gente já viu, é o conhecido LSD, tá? A gente já viu que é em pequenas cartelas e que é vendida hoje através do câmbio negro também. Vamos dizer sim, vamos dizer não todas as vezes que alguém falar com as drogas. E qual é a solução para isso? A solução é você cuidar do seu filho. A solução é cuidar de você. Quando você realmente assume que você veio ao mundo para ser feliz, que você tem um irmão chamado Jesus Cristo, de que trabalha, que te olha 24 horas, que cuida de ti 24 horas por semana, e que está de olho em ti em todos os minutos. Não abre exceção de um único segundo, porque ele interfere junto ao plano de Deus, dizendo: ó Pai amado, fulano de tal vale a pena. Ele está fazendo uso, mas a gente vai conseguir fazer com que ele saia dessa onda. E também tem pessoas, que eu também não falei, mas gostaria de registrar, tem pessoas em um percentual de 20%. Esses 20% não se drogarão em hipótese alguma. Essas pessoas que estão blindadas com outro tipo também de gêmeo, e que elas podem até beber uma dose de uísque ou uma dose de cerveja, mas sentem nojo. Volta, vomitando de volta. Ela cria um mal-estar. E essas pessoas não conseguirão ser nem bebedor de final de semana. É aquela pessoa que pega um copo, fica enganando todo mundo, e quando termina a festa ele ainda está com o copo. É porque ele não bebeu. Ele não pode beber, porque se ele beber, volta através do refluxo, mas não é só refluxo do estômago, é refluxo que vem através de um processo que é contra, o organismo dele é contra. Isso já vem desde o plano espiritual, que ele vem com o processo de resgate. Então, o cuidado evite o primeiro gole, porque se você beber, você ativa o gene, e esse gene você pode ter ou não ter. E nesse momento em que você se cuida, você verdadeiramente evita qualquer situação. E se você já não bebe, não beba de maneira nenhuma. E se alguém te convencer a beber, diga para ele: olha, eu estou outra, eu estou dando de Jesus. Jesus me ampara, me assiste e me acolhe. Jesus cuida da minha família, cuida de mim, cuida de tudo. Se passamos isso, verdadeiramente nós vamos ter uma única certeza: a certeza do bem. Os vexames que as pessoas dão quando usam através da perca, de personalidade. Quer dizer, nós passamos a ser ridículos diante de uma sociedade que vai nos condenar pelo resto das nossas vidas das loucuras que a gente faz. As drogas, lícitas ou ilícitas, fazem com que as pessoas entrem nas deformações das mais grosseiras e estúpidas. Portanto, tenhamos cuidado para que os nossos filhos, os nossos netos, a nossa geração não entre nessa corrupção louca. Diga não às drogas, antes que seja tarde demais para você ou para qualquer uma das pessoas. Queria agradecer a vocês o carinho, pedir desculpa pela minha grosseria em alguns momentos, em que fui bastante rigoroso, quando deveria ter sido mais manso. É um tema tão duro, e eu vivo em uma instituição há 27 anos, ao lado da maior favela de Fortaleza, que mais droga tem, e vejo toda semana 3 ou 4 jovens que estudaram na nossa escola, que eu converso com eles, que muitos deles eu botei no colo, muitos deles eu ajudei a dar sopa na boca, muitos deles eu aconselhei e os perdi para a droga. Por isso talvez a minha revolta, e que vocês não têm nada a ver com isso. Mas eu peço a vocês, se puder fazer alguma coisa por alguém que está usando, seja o que for, por favor, diga para ele sair disso, porque esse é um caminho sem fim. Porque quando você começa, não tem mais saída. Que Deus abençoe todos nós, dando a graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer a prece de encerramento. Vamos pedir nesse momento aos mentores espirituais da casa, Leon Denis, que junto conosco possam abrandar todos os corações que aqui estão e os corações que vieram.
Desde ontem comuniquei ao nosso irmão Hélio a grande quantidade de espíritos que estariam aqui conosco hoje. E todos eles estão aqui em oração e prece por nós todos. Oremos. Divino protetor do universo, que toma conta de tudo que existe, rogamos a tua bondade para que possa mergulhar dentro do coração de cada um de nós, verificando o que estamos a te rogar, verificando o que estamos a te pedir. Contigo, Senhor, tudo é possível. Sem teu auxílio, amparo, assistência e acolhimento, nada dá certo. Ajuda-nos, ó Pai amado, a construir um mundo mais justo, mais fraterno e mais amigo. Contigo, temos a certeza de que caminharemos o quanto for preciso, pois Tu estás segurando a nossa mão, nos orientando e fazendo com que possamos ser dignos de merecer o respeito. Fortalece, Senhor, as nossas famílias. Fortalece as mães que nesse instante sofrem. Fortalece a todos os drogados, Senhor, nesse instante, para que possam sair da droga. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que nesse momento estão querendo fugir de si mesmo, procurando as fugas, usando as máscaras indevidas. Ó Divino Protetor do Universo, que olha a todos indistintamente. Olhai também a nós que aqui se encontramos, encarnados e desencarnados, para que possamos ser dignos do Teu verdadeiro amor. Contigo, Senhor, te entregamos, cada um de nós, nesse momento, a oportunidade de Tu entrar em nós e começar o trabalho do bem. Fortalece, Senhor. Usa cada um de nós para que possamos ter um mundo mais justo e mais fraterno. É o que te pedimos e rogamos em nome de nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que assim seja. Muito obrigado. Esta é a palestra proferida pelo Sr. Adalberto Baquite sobre drogas aqui no Centro Espírita Leon Denis. Vamos agradecer ao Adalberto em forma de uma salva de palmas para ele. Parabéns. Da nossa alegria, da nossa felicidade. Um tema tão polêmico, um tema tão delicado, mas muito necessário. E a nossa alegria de ter alguém que não apenas estuda, que uma coisa é você ler um livro que fala a respeito do tema, a outra é você ter alguém que lida numa instituição já há quase 30 anos com quem vive esse drama que é o mundo das drogas. Então não tem que se desculpar por nada. Essa energia ao falar é muito necessário, sobretudo nos momentos que atravessamos. Eu estive no Congresso Espírita de Goiânia e Divaldo e Haroldo responderam a pergunta dos jovens e uma delas foi com relação à bebida alcoólica. E o Divaldo deu uma resposta dura, porque muitas vezes nós nos escondemos por trás da palavra hábito social, daquilo que nada mais é do que um vício social. E o álcool é, às vezes, o caminho para que no futuro aquilo deixe de satisfazer e deixe de esconder os problemas e a pessoa enverede por caminhos piores e mais dolorosos. Então é necessário, mas ele explicou muito bem que a doutrina espírita não proíbe nada. Você pode ler 1019 questões do Livro dos Espíritos. Não havia em momento algum Kardec falando, o espírita não pode beber, não pode fumar, não pode... Pode. Como diz Paulo, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Há consequências para todos os nossos atos. E é isso que a doutrina nos ensina. Lei de causa e efeito. Eu posso tudo, mas tudo que eu posso, tudo que eu faço, ocorre uma consequência natural, que não é castigo de Deus. Então, muito boa a explanação, a palestra, as imagens, às vezes fortes, mas também necessárias, abordando várias coisas. Então, nosso agradecimento. Eu me aventuro aqui, só ele, agradecer agora em nome de todas as casas e cidades que o recebeu, porque esse desprendimento, essa dedicação, 15 dias, né?
15 dias com palestras todos os dias aqui nas cidades. Não vou falar o nome porque são muitas. Não é Coromandel, Paciguara, Monte Carmelo, Monte Alegre. Todas as cidades aqui mais próximas, ele esteve lá levando a sua palavra sobre temas os mais variados. Patos de Minas. Então, nosso muito obrigado. Eu tenho conversado